Um dia desses eu vi um casal se despedindo do filho para ir trabalhar. A esposa, a mãe, virou para o menino e falou assim: filho, mamãe está indo trabalhar. Porque a mamãe, assim que passar a pandemia, mamãe vai arranjar condição para poder viajar com você para Disney, para a gente aproveitar um pouquinho. Logo depois da pandemia a gente vai fazer isso. O pai se despediu do filho e falou: filho, papai está indo trabalhar, senão papai não consegue pagar a sua escola, porque é muito cara. Então perceba, o mesmo comportamento com motivações internas diferentes. Todos dois vão trabalhar, mas eles têm uma forma de processar as informações internamente que geram uma linguagem diferente e inclusive uma atitude diferente. O que acontece? Por que as pessoas fazem a mesma coisa, mas têm estratégias internas que as motivam, que são diferentes? Ou seja, a mãe vai trabalhar e está em rumo, se dirigindo a um prazer maior, que é fazer uma viagem com o filho. O pai vai trabalhar para evitar um problema maior, que é pagar a escola do filho. Na programação neurolinguística, nós chamamos isso de metaprogramas. O que é um metaprograma? É essa forma de processar, das pessoas organizarem os pensamentos. E essa forma, que é muito subjetiva e única, gera características diferentes na pessoa. Faz com que as pessoas respondam às situações de forma diferente. Existem vários metaprogramas. Eu vou escolher alguns para falar com você nesse vídeo. E a minha intenção é ajudar você a compreender melhor, compreender assim de uma forma mais clara, como é que você funciona, o que faz você tomar as decisões e como o outro funciona. Aprender a identificar os metaprogramas é algo muito útil para a nossa vida, porque primeiro a gente consegue ter um argumento que faça com que o outro se motive mais rapidamente. E também é útil, por exemplo, para um gestor, para saber onde colocar essa pessoa, uma vez que ela tem esse jeito de funcionar. Meta em programação neurolinguística não é só um alvo a ser alcançado. Meta tem o significado de algo abrangente, de algo maior. Por exemplo, a gente fala metacomunicação. O que eu estou dizendo de uma forma mais abrangente, além disso que eu estou falando? Meta-objetivo. Qual é o objetivo desse objetivo? E a metamodelo de linguagem é um jeito muito particular que as pessoas funcionam. Então eu quero falar desse que eu acabei de dar um exemplo. Existem pessoas que elas tomam decisões em busca de prazer. E existem pessoas que tomam decisões para evitar a dor. Todas estão indo fazer a mesma coisa, mas ao saber disso, eu posso argumentar, eu posso entrar em sintonia com o jeito, a estratégia interna que a pessoa utiliza para decidir, para resolver as coisas. Então, como é que você funciona? Reflita comigo. Você, quando vai fazer algo, você vai imaginando o benefício daquilo, o prazer que aquilo vai te dar? Ou você vai porque senão algo pior pode acontecer?
Você vai fazer uma viagem porque, você merece e quer desfrutar de algum lugar, quer curtir, quer relaxar? Ou você vai porque daqui a pouco eu me estresso se eu não for? Olha que interessante saber disso. E às vezes a gente acha que a pessoa é daquele jeito para me aborrecer, para atrapalhar o plano. Não, ela é daquele jeito porque ela processa as informações de uma forma diferente. Então, quando o vendedor sabe qual é o metaprograma da pessoa que está comprando, do cliente, vou imaginar que esse vendedor vende carros. Eu já gosto desse exemplo de vendedor de carro, né? Então o cliente, ele chega e fala assim: olha, eu vou trocar de carro, senão esse carro aqui vai me deixar na mão. Olha a chance que esse vendedor tem de já estruturar os seus argumentos baseado no metaprograma de evitar uma dor maior. Então, na hora de fechamento, na hora da negociação, o vendedor vai falar: esse aqui você vai evitar que você tenha um gasto maior com o próprio combustível. Esse aqui vai ajudar você a economizar nisso. A durabilidade dele vai garantir que você não vai ter gastos, entende? É um jeito de falar. Para esse cliente, vale a pena falar: você comprando agora, você vai deixar de pagar tal coisa. Agora, se chega uma mulher e fala: olha, trabalhei muito nessa quarentena e vim trocar de carro. Quer saber? Eu mereço. Então, essa pessoa, por acaso eu estou colocando as mulheres sempre buscando prazer e nem sempre é assim. Então, essa mulher, ela funciona buscando prazer. Então, a forma de argumentar vai ser outra. Não adianta eu falar para ela: leva porque aí você não vai ter prejuízo. Não, leva porque você merece. Vai ser confortável. Faz a pessoa viajar naquele sonho e traga esse prazer de possuir aquele veículo, por exemplo. Então, desde a adolescência a gente já percebe o metaprograma das pessoas. A pessoa se motiva para estudar. Então, às vezes a pessoa fala assim: eu estou estudando porque eu não quero ficar de recuperação. O outro: eu estou estudando para poder me liberar mais cedo e poder viajar, ir para a casa da minha vovó, entende? Então, é muito sutil, mas é importante entender sobre isso. Então, esse é um tipo de metaprograma que nós falamos: o buscar prazer ou evitar a dor. Existem vários outros. Tem um que eu já falei aqui em algum vídeo, que fala dos canais representacionais, que existem pessoas que são mais visuais, outras mais auditivas, e tem pessoas que são mais sinestésicas. Vou falar rapidinho sobre esse metaprograma, porque na realidade ele contribui muito para a gente entender melhor como que, de repente, o seu companheiro ou companheira funciona, o seu cliente, o seu colaborador. Então, ele ajuda de verdade. Existem pessoas que são extremamente visuais e têm características muito específicas. Uma pessoa muito visual, desde a postura física dela, que ela é um pouco mais rígida, assim, quando ela vai falar, ela desenha no ar, ela tem que ver. Você vai conversar com uma pessoa que é muito visual, se você parar de falar, ela vai achar que você não está dando importância para ela. E sempre que você for falar com uma pessoa muito visual, é importante você chamar e mostrar. A pessoa visual, ela tem características muito específicas. Os gestos, geralmente, tem uma certa sinergia e a pessoa faz um movimento acima dos ombros. Sempre que ela vai falar, ela tem que mostrar
Ela usa muito as palavras processuais. Eu tenho que ver, eu quero que outras pessoas também vejam, eu não consigo visualizar, ou está mais claro para mim. Nós chamamos de palavras processuais, as palavras que mostram que aquela pessoa está em um processo. Uma mulher, por exemplo, muito visual, ela gosta de tudo muito organizado. Ela chega a ser até um pouco rígida com essa questão da organização. Quando uma mulher muito visual, ela gosta também de ser elogiada. Ela está sempre se cuidando na questão da imagem, ela gosta de combinar as coisas, ela gosta de tudo organizado. Ela é detalhista, ela tem um hábito de descrever as cenas enquanto está conversando. Uma mulher muito visual é uma mulher que tem uma respiração mais alta, tem uma voz mais aguda e tem uma forte tendência para a ansiedade. Mas o homem também, tem muitos homens que são visuais, né? Estou pegando o pé das mulheres, mas os homens também são assim. Então, pessoas muito visuais têm características muito específicas. Elas compram porque acham bonito. Elas fazem escolha pela beleza. Quando vai vender alguma coisa para uma pessoa muito visual, é importante falar palavras também visuais e fazer com que ela faça aquela imagem de futuro. Por exemplo, se ela está comprando um sofá, você fala, visualize isso no sofá da sua casa, colocando esse sofá naquela sala, né, naquele ambiente tão bonito. Então são pessoas que têm essa forma de processar muito visualmente. Quando você vai conversar com uma pessoa que é mais visual, evita de ficar tocando muito. Ela precisa de uma distância, porque ela tem que te ver. São pessoas muito boas para poder criar um evento, para poder pensar em detalhes. São pessoas que gostam de ritual para fazer as coisas, gostam de agenda, adora tabela, adora post-it. São pessoas bastante organizadas. Então, quando você vai falar com uma pessoa visual, preste atenção. Se ela tiver esse perfil e se na hora de conversar ela falar palavras que têm a ver com visual e ter essa coisa de desenhar, olhar muito firmemente nos olhos, então são pessoas que têm um metaprograma visual. Então, quando você vai dar, por exemplo, um presente para uma pessoa visual, cuidado, porque são pessoas exigentes, não são pessoas que gostam de qualquer coisa. E existem pessoas que são extremamente auditivas. Enquanto o visual ele tem essa forma de se apresentar, geralmente com a coluna mais ereta, eles gostam de desenhar no ar, eles dão muito valor para a imagem, eles se posicionam de frente. O auditivo é diferente. Ele não olha diretamente para você, ele tem uma postura de orelhão, lembra daquele aparelho que antigamente tinha chamado orelhão? Então ele fica mais ou menos assim, ele te dá o ouvido e ele tem uma postura muito avaliativa. O auditivo conversa muito com ele mesmo. Sabe o que é pior? Ele conversa tanto com ele mesmo, aqui no diálogo interno, que ele se esquece que você não está ouvindo o que ele está falando para ele mesmo. Então, às vezes ele é muito ríspido, ele fala uma palavra e quer que você entenda tudo. Enquanto o visual, ele se dá muito bem trabalhando com projetos, imagens, tabelas, coisas assim, organizando coisas, o auditivo não é um cara para isso. O auditivo, uma pessoa muito auditiva, ela é muito para o financeiro, para o controle. O auditivo ele tem um tom de voz hipnótico, não muda muito o tom de voz. São pessoas mais rígidas, falam pouco,
e geralmente vão direto ao ponto. Eu costumo falar que eles jogam uma flechinha e não passa nem mel na ponta. Então, uma pessoa muito auditiva, ela é uma pessoa que não quer dar o que falar. Então, às vezes, ela até sofre calada algumas coisas. Ela é de pouco gesto, ela não quer ser o centro de atenções. Então, uma pessoa auditiva, ela tem esses gestos, ó. Às vezes coloca as mãos para trás, assim. E não são pessoas de falar o que sentem. Ruminam muito as coisas. Uma sala de aula, por exemplo, eles gostam de sentar lá nos cantos, lá atrás. Não são de participar tanto. Uma pessoa muito auditiva, ela é crítica com ela e com os outros. Ela não gosta daquele negócio de muitos rodeios, ela vai direto ao ponto. Então, um cliente muito auditivo, muitas vezes ele consegue negociar por telefone, ele é um ótimo negociador. Eu costumo falar, o auditivo tem que ser o cara, desde que ele seja uma pessoa honesta, tem que ser o cara para cuidar do dinheiro, né? Porque ele é muito bom nisso, ele avalia tudo antes de comprar e geralmente é aquela pessoa também que gosta muito de argumentos. Então, se você vai vender para uma pessoa mais auditiva, é importante argumentar, falar da garantia, falar da qualidade, sabe? Ele não quer ter dor de cabeça. O auditivo, ele consegue relaxar ouvindo jornal, ouvindo notícias ruins. Então, ele tem esse metaprograma. E, geralmente, a pessoa muito auditiva, que tem esse perfil, geralmente ela teve uma infância rígida. Muitas vezes teve que assumir responsabilidade muito cedo. Não teve, quem sabe, muito carinho, muito colo, muito diálogo. E isso faz com que a pessoa se torne mais rígida mesmo. Então, uma pessoa muito auditiva, são pessoas muito boas de QI, consciente intelectual, racionalmente são muito inteligentes e do que não são tanto. Uma pessoa extremamente auditiva, você não vai ver essa pessoa pedindo colo, pedindo ajuda. Ele reclama, mas não pede. Não é uma pessoa que vai chorar. Isso eu estou falando quando tem esse metaprograma muito, muito forte. Então, você expor uma pessoa auditiva, a pessoa não se sente bem. Então, você não vai para fazer uma festa surpresa para uma pessoa auditiva, dependendo do contexto, pode ser que ele não goste. Ele não gosta muito de ficar elogiando, de ficar babando ovo, né, como a gente fala. E são pessoas, assim, extremamente confiáveis quando elas não têm nenhuma distorção de caráter. Eles gostam de ouvir e o assunto que eles dominam, eles gostam também de falar daquele assunto. São autodidatas. O que eles não sabem, eles pesquisam. Eu costumo falar, quando o auditivo faz uma pergunta na sala de aula, ele já sabe a resposta. E existem pessoas que são como eu, extremamente sinestésicas. O que é uma pessoa sinestésica? É aquela pessoa que quando ela deixa de ir trabalhar, parece que faltou um setor inteiro. São pessoas mais espontâneas, são pessoas, na maioria das vezes, quando elas não têm problema de timidez, mais alegres, às vezes também mais tristes, ou seja, elas falam muito o que estão sentindo, elas se apegam com muita facilidade. Uma pessoa muito sinestésica, às vezes, ela tem até o ombro um pouquinho caído e tudo que ela vai falar, ela toca nela mesma, toca no outro. É o que deve estar mais sofrendo com essa coisa do distanciamento social. Por quê? Porque ela gosta de gente, ela gosta de muvuca. O sinestésico, ele é desorganizado de natureza, assim como o visual é extremamente organizado, o auditivo não muito, mas o sinestésico ele é desorganizado.
ele é a pessoa que gosta de lidar com outras pessoas, ele adora a gente. Se você pegar um sinestésico para colocar na frente de um computador e deixar ele só ali, corre o risco dele se deprimir ou de adoecer. Ele precisa conversar, extravasar. O sinestésico ele é um pouco hiperativo, ele não aguenta ficar quieto muito tempo. Então, você conhece de longe uma pessoa sinestésica. E geralmente são pessoas que às vezes descontam muito as coisas na comida. Então, na PNL a gente aprende visual, auditivo e sinestésico. Sinestésico pode ser com K ou com C, vem do inglês que significa kinestesia, ou seja, sensação, sentimento. Dentro do sinestésico está tato, olfato e paladar. Então é uma pessoa que sente muitas coisas. Ela mal te conhece, ela já está, ô meu chapa, ô meu irmão, falou brother. Sabe, elas quebram muito rapidamente a hierarquia. São pessoas que não guardam muitas coisas, elas têm que extravasar. Elas não gostam muito de normas, seguir regras. Sempre elas arranjam um jeito de fazer do jeito delas. Então, por exemplo, uma mulher muito sinestésica, ela adora fazer comida, ou ela tem alguma habilidade que tem a ver para juntar pessoas, para receber pessoas. E às vezes também ela tem dificuldade, a pessoa muito sinestésica, ela tem dificuldade de ficar num papel, por exemplo, de um gestor. Por quê? Porque geralmente ele fica muito apegado às situações dos alunos, chega dos liderados, né? Então, um gestor muito sinestésico, ele precisa se trabalhar. Porque às vezes ele explode e depois arrepende por ser muito coração, às vezes ele fica com dó do colaborador, né? E, enfim, às vezes tem, por exemplo, um vendedor que é extremamente sinestésico. Então, o que ele faz? Ele faz amizade com o cliente, ele fica amigo, muita gente gosta dele muito rapidamente. E aí a empresa percebe o potencial nele e fala, olha, você está indo tão bem que eu vou tirar você de vendas e vou colocar você como um gestor, você vai liderar a equipe. Sabe o que acontece? A empresa pode perder um excelente vendedor e ganhar um péssimo gestor. Porque a pessoa mais sinestésica ela é muito coração. Então o sinestésico ou está lá em cima ou está lá embaixo, ele não tem meio termo. É aquele que chega, que brinca, que chora, que fala, ele é muito de expressar as coisas. Uma pessoa muito sinestésica você conhece, porque geralmente ri muito alto, brinca, geralmente quando vai falar toca as pessoas. E são pessoas muito boas para lidar com pessoas. São aquelas pessoas assim, quando tem um trabalho de ajuda humanitária, eles tomam frente daquilo. O sinestésico, um professor, por exemplo, sinestésico, é aquele que coloca os alunos para fazer uma campanha, para ajudar, sabe, movimenta a escola, é aquele cara da educação física. Então, ele tem essa inteligência corporal. Já o auditivo geralmente é o professor de história. É aquela pessoa que gosta muito de aprofundar nas histórias e tudo mais. E o visual é aquela pessoa que dá muito valor para a imagem. Bom, eu estou falando desses 3 metaprogramas que fazem parte do curso de PNL essencial e falei daquele também que a gente fala de direção, em busca do prazer ou para evitar a dor. Eu quero falar pelo menos mais um pouquinho sobre os metaprogramas, que para mim isso é muito importante. Quando eu percebi que meu marido era extremamente auditivo e eu extremamente sinestésica, eu entendi um monte de coisa. Eu ficava querendo que ele me tratasse de um jeito que não era o jeito dele. Porque o auditivo, ele mais na dele, ele mais quieto, né? Então eu queria que ele me abraçasse, que me beijasse mais, que saísse comigo sem planejar muito. O auditivo não é assim. Então eu me lembro que
às vezes ele saía para trabalhar, pegava a pasta dele assim, né? Os meninos pequenos ainda. Eu falava, amor, você já está indo? Ele falou, estou. Falei, você não está esquecendo nada não? Ele voltava, não, está tudo aqui. Então eu fui falar para ele como é que eu sou e como é importante para mim. Dar um beijo na hora de sair, falar como é que foi o dia. E é fantástico como, quando um casal tem as ferramentas da programação neurolinguística, porque na maioria das vezes nós temos dificuldade na comunicação, porque não compreendemos como que é o modelo mental de cada um. Então isso ajuda muito, né? Nós queremos que o outro seja igual a gente e não é. Cada pessoa é única. Então tem um outro tipo de metaprograma que a gente chama de fonte de autoridade. Existem pessoas que têm essa fonte de autoridade interna. É aquela pessoa que decide porque ela resolveu decidir. Ela decide por ela mesma. E tem uma pessoa que tem uma fonte de autoridade externa. Ela precisa da opinião das outras pessoas para decidir alguma coisa. Às vezes nem é insegurança, é o jeito da pessoa ser. Então, imagina uma pessoa que decide sozinha e o outro que pede opinião, convivendo juntos. Dá a impressão que a pessoa faz aquilo para te chatear, e não é. É o jeito da pessoa. Então, às vezes a pessoa fala assim, amor, o que você acha? Você acha que eu vou gostar disso? E o outro fala assim, não, eu já escolhi, eu gostei, pronto. E se alguém fala alguma coisa sobre a escolha desse, que tem essa referência interna para poder fazer escolha, ele fala assim, é importante que eu vou gostar. Se o outro não gostar, então imagina uma mulher que tem a referência interna e de repente ela coloca uma roupa para sair e o filho mais velho fala, mamãe, não gostei dessa roupa. O que ela vai falar? Ainda bem que não é você que vai usar, que sou eu gostei, estou bem com ela. Assim. Mas se é uma mulher que tem essa referência externa, sabe o que pode acontecer? Ela ficar trocando de roupa, trocando. Por quê? Porque é o metaprograma dela, ela não decide. Tem também um metaprograma da pessoa que é focada em pessoas e pessoa que é focada em resultado. Então, a pessoa que foca o ser humano, que coloca a atenção no ser humano, ela está sempre preocupada com o relacionamento, né? Não tanto com a meta, com o resultado. Então, sabe aquele gestor assim, às vezes os funcionários, não deu para ser hoje, não, tudo bem, amanhã você dá um jeito, e às vezes ele mesmo acaba fazendo porque não é nem função dele, então ele sai do papel de líder para ficar no papel da tarefa, porque o jeito dele é respeitar muito as pessoas. E existem pessoas que são focadas em resultado. E se elas não se trabalham, elas chegam a ser muito rígidas. E às vezes são aquelas pessoas que falam assim, vamos, o negócio é para ontem, vamos, está pronto ainda não? Aí ele fala, não gosta de justificativa. Então é um jeito de ser. O ideal é equilibrar tudo isso, né? Cada vez mais as empresas estão buscando pessoas que tenham esse equilíbrio, focado na razão, que precisa ser feito, e também com essa inteligência que a gente chama de inteligência relacional. Quero falar de mais um, que nós chamamos de operador modal. Operador modal faz parte do curso da PNL, é um termo da programação neurolinguística, e aqui no metaprograma significa uma pessoa que vê necessidade e o outro vê possibilidades. Então eles decidem dessa forma. Uma pessoa está falando assim, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer um curso, eu preciso fazer tal coisa. Ele então é como se fosse uma cobrança, tem um mandato externo fazendo ele ir. Então a possibilidade de ele ter ansiedade, estresse é muito grande. E o que vê possibilidade, ele já fala diferente. Eu escolho fazer tal coisa. Então imagina, uma coisa simples, e aí eu deixo uma dica. Mesmo você
que tem esse metaprograma por necessidade, se você experimentar mudar o eu tenho que, eu preciso, por eu escolho, eu decido, você vai experimentar uma leveza maior. Porque quando você fala eu decido, eu escolho, é uma decisão interna. Não é nada lá fora me obrigando a ir. Então, se você falar, eu não posso fazer esse curso esse final de semana, porque eu tenho que ficar com meus filhos. Entende? Você vai levar uma pessoa meio que obrigada para ficar com os filhos. Mas se você fala, eu não vou fazer o curso nesse final de semana porque eu escolhi ficar com meus filhos. Então a linguagem afeta o sistema nervoso e a partir do momento que você coloca como uma decisão sua, uma escolha sua, as coisas fluem mais facilmente. E tem um outro metaprograma que fala sobre a disposição para agir. Então ele está focado na ação. E dentro desse metaprograma, desse modelo, nós temos 3 metaprogramas: o proativo, o reativo e o inativo. Estou falando para você descobrir qual é o seu e com as pessoas que você convive. O proativo, ele sai fazendo, ele é de resolver. E às vezes tem isso tão forte que às vezes ele não consulta muitas fontes, não, ele vai fazendo. Então, ele corre o risco de ter retrabalho, quando isso é muito forte. Por outro lado, ele decide, ele desenrola as coisas. O reativo, ele fica esperando a coisa acontecer para ele reagir. Ele é aquela pessoa que não toma decisão, não programa antes. É meio que uma bomba relógio, tipo assim, quando está faltando minutos para alguma coisa acontecer, às vezes ele reage e reage muito no automático. E tem o inativo, é aquele que cruza os braços e fala, quer saber? SDS, só Deus sabe. Eles que se virem lá, sabe? As coisas se resolvem por elas mesmas. E aí você começa a prestar atenção na convivência com as pessoas. Se a pessoa tem esse metaprograma de ser proativa, que tipo de atividades eu poderia dar para ela? Será que é a pessoa que resolve, que desce do carro, tem que pedir uma informação, tem que resolver? Imagine um engarrafamento. O proativo, o que aconteceu? Tem alguma coisa, tem outro caminho, não sei o quê, né? O reativo fica, mas não é possível, a gente paga os impostos e está tudo parado, geralmente reclama, reage, né? O inativo relaxa, a hora que der para chegar é isso mesmo, tem nada que eu possa fazer sobre isso. É isso, eu quis passar um pouquinho para você que está aí do outro lado me ouvindo e me vendo, o quanto é importante a gente entender de gente. Primeiro porque eu sou um ser humano e lido com outros seres humanos. Existem muitos outros metaprogramas que a gente aprende no curso de formação em PNL. Mas eu estou te passando esse, sabe por quê? Para que você saiba que o ser humano, ele não nasce, ele não vem com manual de instrução, mas a PNL é esse manual. E quando você entende como o outro funciona, você consegue criar uma forma de se relacionar com ele, onde você não fica mais sofrendo com o jeito que ele é. E mais, você consegue entrar nessa dança desse relacionamento e as coisas começam a fluir. Não é importante? E aí, quando você vê a pessoa conversando, agindo, você vai falar, olha o metaprograma dele. Metaprograma é uma coisa que nós podemos mudar, ou eles podem, ele não é tão rígido assim, mas é muito comum a gente ter alguns metaprogramas que são preferenciais, que é o nosso jeito de agir. Eu espero que realmente tenha feito sentido para você. Se você quiser aprofundar nesse tema, se você nunca fez um curso de PNL, eu sugiro para você, entra no site do INDESP.
www.indesp.com.br e você vai ver que lá tem um curso gratuito de PNL, onde eu falo disso e de várias outras coisas. É um curso de 3 aulas, é um curso rápido e provavelmente vai contribuir muito para que você possa compreender sobre esse universo humano, né? Cada pessoa é um universo e eu vou entender como é que cada um funciona. Se fez sentido para você, curta, compartilhe. Saiba que a minha intenção aqui é contribuir com você, para que você viva uma vida que realmente vale a pena. Assina aí no meu canal, se você não assinou ainda, e clica aí nesse sininho, porque é uma forma de você saber, né, do próximo vídeo. E toda semana tem assunto novo aqui. Então, minha gratidão, um beijo grande para você.